seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa aqui toda semana. A gente vem então desenvolvendo conteúdo, a gente vem desenvolvendo estudo, partilha, conversa sobre os mais diferentes temas, mas sempre com foco, né? Sempre com uma frase norteadora que é: seja real, né? Seja de verdade, né? Viva a realidade. E essa talvez é a nossa meta aqui sempre. A nossa meta aqui é acessar a realidade e vivê-la da melhor maneira possível dentro daquilo que a gente vai estudando, que a gente vai compreendendo. Então já vá curtindo o nosso canal antes mesmo de ver o vídeo, já vai nos seguindo sem saber para onde vai chegar e ative as notificações, mesmo que você não tenha tempo para acompanhar, porque isso ajuda a gente e com certeza quando você tiver um tempinho você vai lá assistir mais uma aula, mais um vídeo, mais uma orientação, mais uma série e assim sucessivamente. E hoje é um assunto que eu tenho muito carinho para falar, que eu já venho há um tempo olhando, estudando, querendo compreender, que é o que ficou conhecido como 12 camadas da personalidade. Quem trabalhou muito isso aqui no Brasil, trabalha muito isso no Brasil, é o Dr. Ítalo Marcilli, cujo qual eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, uma certa até consideração de sentido de agradecimento mesmo, né? Por tudo que ele propõe, ensina, coloca nos seus estudos e que me fez até participar do Instituto de Ciências da Mente, que ele inaugurou lá no Rio de Janeiro, onde eu faço lá filosofia aplicada à área clínica, muito bom por sinal, e também ao professor Olavo de Carvalho, que foi quem desenvolveu a teoria. O Ítalo, como seu aluno, também estudou, desenvolveu, colocou um olhar mais particular, e eu também, com toda a minha humildade, com a minha simplicidade, também vou, nesta aula, tentar olhar para essas 12 camadas da personalidade e também tentar dar um pitaco, dar uma explicação, sempre à luz desses dois olhares, do Dr. Ítalo e do fundador da teoria, do professor Olavo de Carvalho. E para que serve? Que é essa a grande pergunta que a gente vai fazer, né? Para que servem as 12 camadas? E as 12 camadas aqui, elas servem não só para a galera da psicologia, não só para a galera que trabalha com terapia, que é o meu caso, ou pessoas ligadas ali à área da mente. As 12 camadas, elas servem para todo mundo. Se você tem uma curiosidade para entender a condição humana, se você tem uma curiosidade para se compreender a sua esposa, compreender o seu filho, as 12 camadas, assim como os temperamentos, que vale muito a pena assistir os vídeos do temperamento que nós temos aqui no canal, eles meio que englobam esse desejo que todo ser humano tem ou deveria ter de compreender o outro e compreender a si. Então as camadas, elas servem para identificar, acho que é esse o grande termo aqui, ó. Identificar os nossos sofrimentos, identificar as nossas motivações para com a vida. É isso que são as 12 camadas. Estou na camada X, então na teoria eu vou sofrer por tal coisa e vou ter essa motivação. Quando eu deixo de sofrer e quando eu atinjo aquela motivação, eu elevo a camada, lembrando que a camada não é um processo de escada, mas uma camada vai cobrindo a outra, e a gente vai falar isso com muita calma mais para frente, mas já para deixando claro que não é um processo evolutivo, mas é um processo que uma vai cobrindo-se a outra como camadas mesmo, como se fosse um bolo ali que vai cobrindo uma camada da outra, e quando você morde, né, quando você saboreia aquele ser humano, você o saboreia por inteiro, camada a camada. E se uma das camadas está mal feita, ou se uma das camadas está sem açúcar, ou se uma das camadas está muito salgada, aquilo sobe no paladar e estraga o todo daquele bolo que a gente está chamando aqui de pessoa. Ok? E já que a gente está falando de pessoa, eu tenho certeza que você já perguntou, tá, Matheus, mas o que é essa pessoa?
E até o século XII, mais ou menos, né, ali no medievo, a gente vai entender que pessoa, e o medievo vai falar isso, é uma substância individual de natureza racional. O que significa isso? Significa que o ser humano tem por qualidade, por pressuposto, por estrutura, ser alguém que pensa. Ser alguém que possui inteligência. Ser alguém que consegue raciocinar. E quando a gente pega essa concepção do medievo, a gente pode trazer uma outra concepção de um autor incrível, leiam o autor que eu vou falar aqui, chamado Julián Marías. E Julián Marías, em espanhol, vai dizer que assim, olha, pessoa, olha que ele fala aqui, então, pessoa é a instalação e projeto. Pessoa é instalação e projeto. É instalação por quê? Porque toda pessoa ocupa um espaço, toda pessoa ocupa um tempo. Então ela está instalada em alguma coisa. E essa instalação dela, hoje, agora, nesse momento, leva a um projeto, que a gente pode até aqui chamar de motivação. E o que eu faço? Já que eu estou instalado nessa realidade, eu me mexo, eu me motivo para aquele projeto. No caso, um exemplo, agora eu estou instalado no meu escritório, diante de uma câmera, diante de um notebook, diante de algumas observações. E o meu projeto, nesse momento que eu estou instalado, neste dia, nesta hora, me leva a falar, me leva a estruturar argumentos, que é o projeto, que é gravar essa aula, que é dar essa aula. Logo, a gente percebe que haverá uma diferença então gritante entre ser pessoa e ser animal. Por quê? Porque há uma diferença. Nós raciocinamos, nós refletimos, nós conseguimos projetar projetos de vida. Eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso, daqui a tantos anos eu quero estar em tal lugar, quero me casar, quero ter filhos, quero morar em Orlando, quero conhecer os... Vejam, projetos. Sejam os mais longínquos, sejam os mais imediatos, mas são projetos. E quando a gente divide ainda mais essa categoria entre humanos, animais, a gente chega nos objetos. E os objetos não possuem projeção nenhuma. Um objeto ele está instalado na realidade durante um tempo, durante a duração dele, e eles servem aos projetos humanos. Este lápis serve para mim. Ele é estático, ele não faz nada, ele é dado aqui para mim. A ambição do lápis, se é que eu posso pensar dessa forma, a ambição do lápis não é ou não será outra coisa senão ser lápis. Agora, o que eu faço com esse lápis aí é um projeto. Eu posso fazer esse lápis para escrever, para circular, para matar, para fazer uma fogueira, para coçar as costas. Mas o objeto, enquanto objeto, não faz nada. Um lápis parado é um lápis parado. Com as pessoas não são assim, e aqui está o problema. Certo? Aí está o problema. Essa caneca, quando eu pego ela e bebo a água dela, ela não pode falar, não me beba, não me beba, não me beba. Ela aceita, na verdade, ela nem tem o movimento de aceitar. O ser humano pode negar a isso. Eu posso negar o projeto de ser humano. Eu posso negar o projeto da minha sexualidade. Eu posso negar o que estão pedindo para que eu faça. Eu não quero dar essa aula mais. Desliga tudo aí e vambora. Eu não quero dormir mais. Eu não quero comer mais. Não, mas você tem que comer, você tem que melhorar. Veja, o ser humano pode, diante de um remédio, não tomá-lo. Eu não vou tomar, é muito amargo, eu não quero. Assim sendo,
Nós que estamos instalados numa realidade, estamos instalados num corpo, e este corpo aqui tem inúmeras possibilidades, porque ele tem uma forma, porque ele tem uma idade, porque ele se comporta de certa maneira. E eu não posso fugir disso, é a realidade. Eu tenho 1,90 m, concorda? Sou uma pessoa alta. Então, se eu tiver que comprar um carro, dentro das minhas condições, eu vou tentar comprar um carro que seja, se eu posso falar assim, um carro que caiba o Matheus. Porque eu sou uma pessoa, eu não posso tentar comprar um carro menor que eu não entre nele. Eu não posso, com o corpo que eu tenho, querer usar uma camiseta tamanho M, tamanho P. Foge da realidade. Foge da possibilidade dessa instalação em um lugar dentro desse corpo. Assim, eu só posso realizar as coisas de acordo com as minhas circunstâncias. O filósofo espanhol José Ortega Gasset dizia sobre isso, né? Eu sou eu e minha circunstância. É eu e aquilo que me circunda. Meu corpo, a minha realidade, o meu momento. Se agora eu estou gravando esta aula dentro do meu escritório, eu não posso estar na piscina na casa dos meus pais. Porque as circunstâncias me fizeram sentar aqui e o meu projeto é poder explicar aquilo que eu estou entendendo sobre temperamento. Mas, esse mais importante, eu não sou só essa circunstância, certo? Lembra que Ortega fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. Esse eu que o Ortega fala, né, é um mundo interior extremamente vasto, sem fim, de inúmeras possibilidades. Quando você olha para alguém, seja uma criança, seja um idoso, seja um jovem, seja quem quer que seja, é impossível você saber o que realmente passa na cabeça daquela pessoa. Pode ser a pessoa mais próxima de você, o seu esposo, sua esposa, seu filho, como aquela que você viu no trânsito, dentro do ônibus, na fila do supermercado. Você pode intuir, você pode achar, mas você não sabe. Por que você não sabe? Porque existe, além daquilo que aparece, que a gente pode chamar de realidade, existe um mundo interior de cada uma dessas pessoas que é extremamente dinâmico, que não é parado, que não é para sempre. E que ambos, neste movimento, tendem ou à felicidade ou à infelicidade. E já que ele é dinâmico, já que ele se move, isso é importante para nós, ele não está pronto. Ele não está pronto como esse livro está pronto. Como esse lápis não está pronto. Entendeu? Não. É um processo. É um projeto. Que talvez nunca fique pronto. Porque é um movimento. Sem fim. De ser, de estar, fazer, construir, negar, errar, acertar, sofrer, não sofrer, escolher, não escolher. Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para o meu aluno, quando eu olho para você, quando você olha para mim, eu não vejo ali um ser pronto, perfeito, dado. Eu vejo um ser em construção. E já que ele está em construção, o que ele tem que fazer? Ele tem que se instalar na realidade, e isso é importantíssimo. Instalar-se no mundo real, do aqui e agora, absorver essas circunstâncias, interiorizar essas circunstâncias com aquilo que eu sou, o que eu quero ser, e transformar a realidade a qual eu pertenço. Dentro da possibilidade que eu tenho de transformar a realidade que me é dada.
Porque tem realidades que eu não consigo mudar. Isso desemboca onde? Isso chega em qual ponto? Isso chega no ponto do que a gente chama de personalidade. Tá? E aí você escuta assim, ó. Ah, fulana de tal tem muita personalidade. Nossa, ela tem muita personalidade. E o que vem a ser esse ter muita personalidade ou ter pouca personalidade? Ter muita personalidade é justamente pessoas que estão diferentes, que são diferentes do que é comum, do que é trivial, do que é do dia a dia. Pessoas que têm muita personalidade marcam a nossa vida. São únicas, que entram para a história, consequentemente. Hitler, Mussolini, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Olavo de Carvalho, Ítalo Marcilli, são pessoas que têm muita personalidade porque marcam a partir do momento que falam, que agem, que são. Diferente de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que possuem, então, pouca personalidade. E por possuírem pouca personalidade, são mais genéricas, com motivações mais genéricas, com olhares mais genéricos da vida. Quando eu, sei lá, falo sobre felicidade, uma pessoa mais genérica vai dar opiniões mais genéricas sobre felicidade. Uma pessoa com maior personalidade olha para a felicidade realmente de uma maneira mais singular. Realmente com uma marca, como se fosse uma força. E que, ao você escutar, você se assusta, né? Ou você se admira. Porque foge desse senso comum, dessa certa generalização que a maioria das pessoas possui, que é o que a gente vai chamar aqui de pouca personalidade. E isso é de cada um. Ter pouca personalidade é de cada um. Logo então, quando a gente pensa as operações da vida, as operações dessa pessoa, aquilo que a gente diz, ó, existe algo então que faz a gente se movimentar, que faz a gente acreditar em A, que faz a gente negar B, é o que a gente vai chamar de personalidade. É aquilo que eu coloco para dentro. É aquilo que só eu tenho e ninguém mais tem. É o que faz o Mateus ser Mateus. Tem um trecho que o Ítalo escreve num documento sobre as 12 camadas da personalidade, que eu acho que simbolicamente é perfeito. E ele diz assim, ó: o pano é a sua pessoa. A agulha que vai colocando para dentro a linha é a sua psique. Esse elemento articulador, a linha é o que vamos chamar de mundo. Vai acompanhando simbolicamente. Temos o mundo passando pela gente, certo? Essa linha que passa, que é o ambiente externo, a nossa circunstância. O que falam, o que nos dizem, o que nos faz sentir, enfim. É a nossa psique, então, pega os elementos externos do mundo, vai alinhavando, ou seja, vai passando por dentro da pessoa, vai colocando para dentro do pano, tá? E então temos uma psique que costura o mundo, que vai se alinhando ao pano, que é a nossa pessoa. Que vai deixando o desenho próprio, deixando ali a marca própria do que vai sendo ali bordado. Isso é o que a gente chama de personalidade. A personalidade é a articulação entre o mundo e a pessoa
feita pela psique. É o que a gente atrai, o que a gente coloca para dentro. Isso é personalidade. O desenho que vai sair é o que foi colocado para dentro da minha pessoa e o que eu exponho, o que eu coloco para fora. Veja, é um movimento. O mundo me dá a circunstância, eu assumo isso como pessoa, trago para dentro de mim, que é a minha personalidade, e ao expor, eu demonstro o meu desenho, a minha cara, o meu jeito, a minha forma de ser. As camadas, tá bom? As camadas é exatamente este movimento que vai me motivar a agir desta ou daquela forma. Vou tentar melhorar o exemplo. As camadas é aquilo que será a grande motivação da minha vida durante aquele período. Quantas pessoas que nós conhecemos que não falam assim: ah, agora eu já ganhei dinheiro, agora eu vou curtir a vida. Não, Matheus, eu preciso ganhar muito dinheiro. Olha a frase. Eu estou numa fase da minha vida que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que fazer por valer. Veja, qual é a motivação dessa pessoa? Ganhar dinheiro. E daquela outra pessoa que eu acabei de dizer? Ser feliz, curtir a vida, aproveitar o dia, aproveitar o momento, ir pra praia, ir pro shopping, gastar dinheiro. Enquanto para uma pessoa, então, é ganhar dinheiro, a outra é descansar, a outra é gastar, a outra é aprender os sentimentos. Tudo isso daí são camadas. Que a gente pode traduzir, então, como esses movimentos pelo qual a linha passa e que eu vou costurando na minha história. O ideal de vida é que nós fôssemos, então, mudando as nossas motivações de acordo com o nosso processo de amadurecimento. E aí Olavo, olhando para isso, tentou sintetizar esses movimentos no que ficou conhecido como teoria das 12 camadas da personalidade. Que seriam 12 motivações autoconscientes, ou seja, que aparecem para a consciência, que se tornam então possíveis para você, que se tornam possíveis para mim. Logo, eu posso agir de 12 modos, com 12 motivações diferentes. E em cada motivação, em cada agir, eu tenho como que uma camada, uma linha de pensamento que vai então estruturar toda essa história. Então a gente viu que é pessoa, a gente passou por que é personalidade, e agora a gente precisa entender, então, que vem a ser essa tal camada, Matheus. Pô, o que é essa camada que você está falando aí? E camada é o que o Olavo vai dizer, chamado de síntese da personalidade. É o que resume. É o momento. Eu estou no momento de ganhar dinheiro. Eu não estou no momento de ficar com a família. Eu estou no momento de ganhar dinheiro. Eu não estou no momento, por exemplo, hoje é domingo. Eu não estou no momento de descansar e curtir o domingão. Eu estou no momento de fazer, de trabalhar, de correr atrás, de ver se dá certo, de ter coragem, de negar prazeres em nome de sacrifícios. Por mais que é um prazer enorme fazer isso, eu faria isso o dia inteiro. Eu ficaria com uma câmera ligada o dia inteiro, explicando, falando, elaborando, construindo. Mas vejam, é esse motor, é isso que me move, é a síntese deste momento da minha personalidade. Os meus atos são finalidade dessa motivação. É como se eu dissesse que seria a minha razão de viver. E claro, em cada uma dessas camadas, eu tenho tensões, né? Eu tenho sofrimentos, eu tenho desafios, lutas, vitórias e derrotas. Quando eu mudo de uma camada, é porque essas motivações terminaram. É porque esses conflitos chegaram ao fim. Não é que eu não volte a querer ganhar dinheiro, não é que eu não volte a querer fazer isso.
Mas é como se eu dissesse assim, não é mais o elemento central da minha vida. E quando eu parto para a próxima camada, eu não perco a camada anterior. Ela é absorvida. É o exemplo do bolo que eu dei aqui, você concorda? Olha lá, você tem um bolo, tá? Uma camada de chocolate, uma camada de bolo, uma camada de glacê, uma camada de creme, uma camada doce de leite. Tô ficando nojento esse bolo. Uma camada de morango. Quando eu mordo esse bolo, quando eu corto uma fatia desse bolo, o que eu estou pegando? Todas essas camadas. Este bolo inteiro, do começo ao fim, são as camadas que nós vamos construir na nossa vida. Que na teoria, Olavo tinha essa pretensão, né, essa análise, de que na teoria a maioria das pessoas chegarão até a 8ª camada. Traduzindo, nós teríamos um bolo de 8 camadas. A camada 9, 10, 11, 12, que seria um bolo mais alto, um bolo de casamento, um bolo bonitão, vamos dizer assim, um bolo que vai entrar para a história, são para poucas pessoas. A maioria das pessoas chega até a 8ª camada ali, que é o bolo, vamos dizer, normal. Muito gostoso, muito saboroso, muito bonito. Mas é um bolo normal. Vai construir a sua história, vai nascer, crescer, morrer, acabou ali. Não vai estar lá na apostila do cursinho, não vai ser discutido daqui 10 anos, não. Nascer, crescer, morrer, ter uma vida maravilhosa, perfeita, show de bola, vai marcar as pessoas mais próximas e acabou aí. Então as camadas, elas não desaparecem, elas vão sendo absorvidas umas pelas outras e elas são mudáveis, né? Eu mudo de camada somente quando toda a minha personalidade muda também. Não existe meia mudança de camada. Ou ela muda inteira, ou ela não muda. E aí, logo de cara, a gente começa com a primeira camada, que é a camada da caracterologia. Que é a camada que a gente vai chamar aqui de camada do corpo. Tá? Eu coloquei como nome do corpo. Só um adendo que eu faço aqui. Tanto a primeira camada quanto a segunda camada, elas são inconscientes. Elas estão lá, mas não estão no nosso controle, tá? A gente não pode mudar muito isso porque ela é dada e ela aparece e você aceita. Diferente da terceira para frente, que você já passa a ter um domínio sobre elas, uma ação, uma reação. Então, na primeira camada, que é da astrocaracterologia, a gente percebe o seguinte, olha, vamos assim, o Ítalo dá esse exemplo. Essa xícara, tá? Tem água aqui, mas podemos ser uma xícara de café. Ela é um objeto, tá dado, feita por um material específico, que deve ser porcelana, talvez. E aí, o que a gente tende a fazer? Eu pego a xícara e bebo o que está nela. Traduzindo, eu uso esse objeto. Só que, vamos dar um salto aqui. Ao mesmo tempo em que eu desejo pegar a xícara, que tem ali dentro café, que tem ali água, que tem lá Coca-Cola, por exemplo, e eu coloco na minha boca e bebo, eu posso talvez dar um passo a mais na reflexão e falar assim, que essa xícara desejou isso. Que essa xícara desejou isso. Ela desejou que eu a bebesse. Por quê? Porque faz parte da corporidade dela servir a isso. Nós, pegando o exemplo da xícara, também temos isso. É como se nessa primeira camada, que não fui eu que escolhi, ela apareceu, ela é dada, ela tem esse objetivo, mesmo sem saber.
É aquilo que a gente pode dizer o seguinte, olha, eu escrevo assim, ó, existe ali um jeitão da pessoa se manifestar que é anterior mesmo a ela. São pessoas que a gente percebe que tem uma facilidade maior de agir diante de um modo que de outro. Tende a ter uma facilidade para os esportes e não para a música. Tende uma facilidade a ser mais expansivo, mais explosivo do que outras. Tá? Então ela é inconsciente porque eu não decido sobre ela. E como eu não decido sobre ela, significa que ela aparece diante de mim e eu aceito ela. Eu tenho que aceitar que eu tenho 1,90 m. Eu tenho que aceitar que meu cabelo é liso. Eu tenho que aceitar que eu tenho facilidade para engordar. Tá em mim. Eu não escolhi isso, percebe? Tá na minha característica, tá no meu corpo. É dado. E isso serve para um objetivo. Se eu não faço aquilo que o meu corpo pede para eu fazer, que é a história ali da xícara querer ser bebida, eu nego essa característica, essa camada que é essencial, que é a camada do que eu sou. Dificilmente eu poderia ser... Deixa eu ver aqui. Dificilmente eu poderia ser aqueles caras da equitação. Por quê? Porque a galera que monta no cavalo, lá no jockey, ou que faz hipismo, né? Eles tendem a ser menores. E é uma característica. Eu posso trabalhar com hipismo? Posso. Vou ser tão bom quanto o cara que tem lá 1,70 m? Não, mas eu posso. Estou validando a minha característica? Acredito que não. Quais esportes, só de olhar, me fazem ter uma aptidão? Vôlei, basquete, que são esportes que pedem altura. Tá? Pedem altura. Então, eu até posso querer, mas essa característica, de certa forma, me nega. Eu posso querer, eu sou livre para ser, mas se eu olhar bem para essa realidade, acessar essa realidade, eu vou perceber que talvez não seja essa característica que vai me dar sucesso no que realmente eu posso ser. Então essa é a primeira camada. Camada que a gente chamou aí de astrocaracterologia. É inconsciente. Você é dado, você veio assim. Você aceita. Você é alto, você é magro, você é gordo, você é preto, você é branco. Tem cabelo liso, tem cabelo curto, tem entrada, não tem entrada, tem nariz grande, nariz pequeno, orelha grande, orelha pequena. Olhos bons, olhos ruins. Tá ali. E há uma segunda camada da personalidade, que também é inconsciente, que a gente chama aqui de camada da hereditariedade. Que é como se manifesta o nosso jeito. Como se manifesta a nossa realidade. Tem um pensador, acho que é Isonzi, que trabalha essa questão da personalidade pela hereditariedade. É como se houvesse ali uma tendência a repetir os passos dos nossos antepassados. Como se, olha, não sei se já aconteceu com vocês, de alguém conhecer sua mãe, alguém conhecer seu pai, sua avó, e falar assim, nossa, você lembra muito da sua avó. Olha, você tem esse jeito, você sentado aí no sofá, lembra seu pai. Eu escuto vira e mexe isso. Nossa, Mateus, quando você fala assim, parece seu pai falando. E eu não escolhi. Eu não escolhi parecer com meu pai, eu apenas agi. Esse agir aí é o que a gente chama, então, dessa personalidade da hereditariedade. Que é como se manifesta o meu eu. Que pode lembrar meu pai, que pode lembrar minha mãe, que pode lembrar meu avô, minha avó, nossa, sua tia que você nem conheceu. Lembra você. Mas, pô, nem conheci, como assim? É o que a gente chama, então, dessa camada da personalidade, que vem, então, desses antepassados. Agora, até aqui foi inconsciente.
A partir de agora, da terceira camada em diante, então existe a consciência. E essa terceira camada, a gente chama de camada da aprendizagem, né? Da cognição, da percepção, que é quando aquela criança, a gente está olhando para a criança, tá? É quando aquela criança começa a perceber que existe um mundo à sua volta. E aí ela começa a querer pegar tudo, cheirar tudo, começa a querer pôr tudo na boca. Percebe? Criança, a partir lá dos 3 anos, já começa a fazer essa descoberta do mundo material. E depois que ela fala, então, tudo ela começa a questionar. É a fase do que a gente chama aqui de grandes porquês. Mas por que assim? Por que não dá para olhar para o sol? Por que o papai não foi trabalhar hoje? Por que você está triste? Por que eu tenho que vestir essa roupa? Por quê? Porque ela está relacionando com tudo. Com tudo. E esse momento da criança é muito particular dela. E é tão particular que vale aqui uma outra reflexão. Perceba uma criança como ela se entretém com uma caneta. Ela fica ali com a caneta e olha a caneta e quer pôr na boca. E aí se tirar a caneta dela, ela chora. Porque ela está na fase dessa aprendizagem, né? Ela está na fase de pegar, de tocar, de relacionar com as coisas. Né? Se eu dou uma caneca dessa para uma criança e ela já tiver a noção de pegar, o que ela vai fazer? Ela vai bater na mesa. Ela quer saber o que acontece se ela bater na mesa. Ela não consegue ter a noção plena de que aquilo pode quebrar. Por isso que é a fase da aprendizagem, que é importantíssima. É a fase onde ela se entretém com tudo e com tudo e com todos, porque ela se maravilha com as coisas. É tudo novidade para ela. Ela olha para aquilo e fala, meu Deus, que incrível, que da hora isso. Só que a gente corre um risco nessa fase também, né? A gente corre um risco porque a gente tende a, nós que já somos adultos, que não estamos mais nessa camada, a olhar para essas atitudes da criança e achar às vezes tonta, idiota, insignificante. Olha que idiota, tá lá mexendo com a caneta. Não, é o mundo dela. Ela está aprendendo muito ali, mais do que você, talvez. Você que é idiota, que não consegue perceber isso. Ela está fazendo esse cálculo do funcionamento das coisas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala para essa criança, porque ela não vai entender. Ela não vai entender. Ela não tem essa leitura macro das coisas. É micro. É o lápis, é a caneta, é a chupeta, é a comida no prato. Exemplo, a criança não quer comer mais. Aí fala assim, você tem que comer. Tem um monte de gente passando fome por aí. Filho, ela não tem noção do que é fome. Ela não tem noção do que é a África. Ela não tem noção do que é pessoa. Nessa fase, ela está articulando coisas básicas. Básicas. E o que você tem que fazer enquanto pai, enquanto mãe? Você tem que organizar esse mundo material para ela e pronto. Acabou. Hora para acordar, hora para levantar, hora para dormir, hora para comer, hora para tomar banho, hora para descansar, hora para levantar. É isso. Até mais ou menos os 6 anos de idade, a sua única obrigação como pai e como mãe é organizar o mundo material para ele. Sono, higiene, alimentação, ordem. Só isso. Não adianta você querer discutir a essência do ser, o mundo. Não. Sabe por quê? Porque quando você põe essas coisas em ordem, sono, alimentação, higiene, coisas básicas, você automaticamente, então, organiza a vida dessa pessoa. E essa criança ficando organizada, automaticamente
você também consegue organizar-se a partir dela. Metade dos seus problemas diminui porque ela vai ter hora para dormir, vai ter hora para acordar, a higiene dela, o sono é regulado, tudo certinho. Engraçado que esses dias eu estava no supermercado, aí não sei o que aconteceu no supermercado, a mãe virou e falou assim, fala obrigado para outra. Fala obrigado, que é importante você dizer obrigado. Cara, a criança até vai dizer obrigado, tá? Obrigado, mas assim, não entendeu nada. Não entendeu nada. Por quê? Porque ela não está nesta camada dos afetos. Ela não está na camada dos sentimentos. Ela está na camada da aprendizagem básica, bruta, organizacional. O que ela tem como obrigação? Ela tem como obrigação entender o mundo à sua volta, os mecanismos musculares, andar, não fazer cocô na fralda, dormir, tomar banho, não comer com a mão. Então, nessa camada, na terceira camada, que já é uma camada consciente, a gente tem que lembrar então que assim, é para isso que a criança está feita. Ela está aprendendo a ser um ser humano, nas suas articulações, no seu modo de ser. Agora sim, quando ela então termina essa fase, a partir lá dos 7 anos, tá? 6, 7 anos, ela entra num quarto movimento que é muito importante, que muita gente não saiu dessa fase ainda, que é a camada da personalidade, que a gente chama camada do afeto interior. Traduzindo, dos sentimentos. Adulto que chega na fase adulta, que ainda está na quarta camada, não sairá sozinho, sem a ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, sem alguém que mostre isso para ele. Porque na quarta camada surgirá então o mundo da afetividade. A partir de agora, essa pessoa, esse ser humano, passa então a entender de sofrimento, a entender de solidão, a entender de carência, ou seja, aquilo que vai ser preenchido ou não vai ser preenchido. Então, primeira camada você tem um corpo, segunda camada ele se manifesta, terceira camada você aprende. Agora, que esse sujeito já está orientado no mundo, ele percebe que tem um negocinho dentro dele que ele não sabe o nome ainda, que assim, age, ele querendo ou não querendo. Ele passa a ter ódio, ele passa a amar, ele passa a sofrer, ele passa a sentir saudade. E isso vai permanecer lá dos 6, 7 anos, até na teoria 12, 13 anos. E se esses afetos, tá? E se esses afetos não forem desenvolvidos, ele vai tornar-se uma criança, um jovem, um adulto imaturo. Por quê? Porque aí ele vai ter sentimentos de adolescente, sentimentos infantis num corpo de adulto. Olha o que fala o Ítalo assim, ó. Que tipo de afeto é esse? Ou que tipo de abordagem é essa que o sujeitinho deveria ter recebido quando criança e sem o qual vai apresentar o sofrimento próprio da quarta camada, ficando aprisionado lá até resolver a questão? É o mimimi, é o sofrimento, é o que chora por qualquer coisa, é o que não entende que o mundo não gira ao redor dele. Então, qual é a função dos pais, principalmente nessa fase? A função dos pais nessa fase é realmente ensinar que o mundo não foi feito para o filho dele. De que nem tudo é bom, que nem tudo é prazeroso, que ele tem que aprender a se relacionar, que ele tem que aprender a escolher o que for melhor,
E isso não é estar com o filho fazendo coisas de criança. Isso é estar com o filho fazendo coisas de pai e de mãe. Eu não posso fazer do meu filho um amigo, porque eu sou o adulto da relação. Claro que eu posso jogar bola com meu filho, vez ou outra, mas não é essa a meta. A meta é que seu filho possa jogar bola com as outras pessoas e seja um puta de um cara. Essa é a meta. Senão vai ser só um cara barbudo no meio de criança jogando bola. A sua função como pai, como mãe, é ser um solo seguro para que esse filho possa se desenvolver e se movimentar no mundo. Essa é a sua função como pai e como mãe. Você tem que ser o lugar da segurança, você tem que ser o lugar do exemplo. É ali. Não pode, não é assim. Você errou. Você foi mal na prova porque você não estudou. É a ação e reação, é a consequência do ato. Você tem que estar lá, quando seu filho fizer uma besteira no parquinho, analisar a situação e perceber quem acertou e quem errou. Olha o exemplo que o Ítalo dá que é bacana. Digamos que o seu filho pegou o carrinho de mão do amiguinho. Como você não quer que o seu filho ache que você é um mau pai, você fala assim para ele: Pedrinho, devolva o carrinho para o seu amigo agora. Você sabe se o correto é devolver? Você observou a cena? Vai que seu filho estava esperando a vez para brincar com o carrinho, aí veio o Joãozinho, aquele demônio lá da outra casa, e pegou o carrinho. O que o filho fez? Ele tomou o carrinho, pois era a sua vez. Quem está certo na história? Seu filho. É a vez dele de brincar. Veja, essa interferência externa, perceba aqui, ó. Essa interferência externa não só não garante, como vai roubar, vai tomar, vai abrir a possibilidade desse filho perder a segurança com seu pai. Pera lá, pai, eu tô certo. Era a minha vez de brincar. Não, devolve o carrinho é seu. O que é um pai seguro? Um pai seguro é aquele que vai entender que o filho fez certo, porque era a vez dele de brincar. Era o momento dele. E sabe por que isso acontece? Porque nós somos pais desatentos. E não somos pais amorosos, benevolentes, que estão junto, que compreendem. Né? Fazem do filho reis para um mundo onde não há a possibilidade de ninguém colocar a coroa na cabeça dele. Porque aí quando ele chegar lá fora, quando ele chegar no mundo real, essa coroa não existe, aí ele vai se frustrar. Você não sai da quarta camada enquanto você não se frustrar. Enquanto você não entender que, olha, nem tudo é do meu jeito, nem tudo vai ser assim. Você não vai ter tudo. Você tem que entender. Essa é uma realidade que seu filho precisa compreender para ele realmente ser alguém que vale a pena estar ao lado. Você tem dúvida se o mundo é bom. Você tem dúvida se dá para confiar. Você tem dúvida neste mundo. Você fica toda hora querendo validar o que está sentindo ou o que está fazendo pelo sentimento do outro. Isso é quarta camada. A opinião do outro é muito importante, o que o outro acha de você é muito importante, porque você é infantil. Né? Aquela pessoa que está muito preocupada com o que os outros vão dizer, que sofre com qualquer opinião alheia, que choram diante de uma crítica. Mas o problema não é chorar por causa da crítica. O problema é não ultrapassar esse choro. Pessoas de quarta camada têm esse movimento, né? Tem essa motivação de achar que tudo é pessoal, que tudo é para ela, que tudo é seu.
E olha o quanto isso é perigoso. Porque se você tem um adulto que tem lá os seus 20, seus 30 anos, e ainda tem esses sentimentos, sabe o que vai acontecer com ele, né? Ele vai sofrer pra caramba. Ele vai ser um mimizento pra caramba. Tudo pra ele vai ser, ai, porque o mundo, ninguém me olha, ninguém entende, ninguém compreende. Porque ele acha que o mundo gira ao seu retorno. Ou seja, ele tá no mundo dos afetos ainda. Mas, vamos supor que ele passou. Vamos supor que ele teve uma educação plena, firme, abnegada, amorosa, verdadeira. E aí ele chega na quinta camada. E na quinta camada aqui nós temos o que a gente vai chamar aqui de ego, que é a autodeterminação. É quando você já está ali na juventude e passa então a meio que ser um rebelde sem causa, ou tomara com causa. É quando você vai testar a sua força, é quando você vai testar seu argumento. É quando você tem uma casca e você começa então a debater com as pessoas, a expor a sua opinião, a tentar dar cabeçada no mundo, a realmente segurar a coisa. Não é mais o afeto, percebe? Não é mais o sentimento, mas é a coragem que entra aqui. É o testar a sua força no mundo. Isso deveria ser característica de jovem. Só que o que acontece? Tem muito jovem na quarta camada que ainda está lá no sentimentalismo, que está ainda lá nos afetos. Logo, consequentemente, ele chega lá com seus 15, 16, 17 anos e está chorando porque o amiguinho não gosta dele. Ou porque alguém falou mal dele. Então não tem força nenhuma para carregar esse mundo nas costas. Ele não tem coragem nenhuma para validar sua força porque não tem força nenhuma. Por isso que muitas das vezes é difícil viver com gente na quinta camada. Porque ele está nessa fase do testar, do que ele pode e não pode. Ah, você não vai. Ah, mas eu quero. Por que eu não posso? Eu já tenho tantos anos. Eu já faço isso. Veja, ele está testando. Sabe por que ele está testando? Porque ele está amadurecendo. Ele não tem mais aquela autorreferência da afetividade, mas é uma autorreferência de força, né? De encarar a vida, que leva para a sexta camada. E nessa sexta camada, o Olavo de Carvalho chamou de conquistas de habilidade. E a gente também pode falar que é a era do trabalho. Ele já testou a sua força, né? Ele tem segurança, ele tem domínio do que ele é. Por que ele faz agora? Ele coloca serviço. Ele vai trabalhar, ele vai correr atrás. E essa é a meta dele. Ele não está mais na quarta camada do afeto. Então, assim, dizer que ele é bom no trabalho, dar para ele um prêmio, um papel, não interessa. Ele quer o dinheiro. Ele quer a materialidade, ele quer a coisa, ele quer o carro. A placa lá de parabéns, você é o funcionário do ano, para ele, não adianta nada. As coisas na sexta camada traduzem materialidade. Então ele precisa comprar, ele vai trabalhar, ele vai ganhar dinheiro. Ele quer testar tudo aquilo que ele foi construindo dentro da sua força, das suas habilidades, daquilo que ele conquistou. Por isso, percebam, há uma grande diferença da quinta para a sexta camada. E outra diferença da quarta para a sexta. São grandes pulos, se é que a gente pode chamar aqui. Sabe por quê? Porque a sexta camada é a objetividade. É o sujeito lutando por conquistar capacidade, conquistar habilidades. É quando ele vai se esforçar para ter. E isso se relaciona muito com a educação. Vejam, os nossos alunos vão super mal nos testes externos, né, PISA e esses testes aí de educação, justamente porque a maioria desses alunos possui professores que são analfabetos funcionais. E sabe por quê? Porque são professores que ainda estão na quarta camada.
São professores que ainda não entenderam que o emprego deles é ensinar. E quando eles não conseguem fazer esse papel, eles não estão cumprindo o papel para o qual eles foram chamados. E é muito gozado no Brasil, né? Porque nós somos um dos países que mais investe dinheiro em educação e tem ali os piores resultados. Sabe por quê? Porque o problema nunca foi dinheiro. O problema sempre foi professores de quarta camada, extremamente afetivos, que não entenderam o seu trabalho, que é justamente o quê? Tirar o sujeito da ignorância e levá-lo para a sabedoria. E para tirar alguém da burrice e levá-lo para a inteligência, é difícil mesmo. Ah, mas Mateus, meus alunos não aprendem. Então se vira, faça eles aprenderem, meu. É sua função. Imagina se eu fico doente agora, eu vou lá no médico, tá? Uma dor de cabeça absurda, não sei o que, eu vou no médico, tomo um remédio e não resolve. E aí o médico vira para ele e fala assim, e agora? Eu não sei o que fazer. O que eu vou responder para esse médico? Se vira, você não é um médico. Eu tô aqui porque você tem que saber o que eu preciso tomar para curar minha dor de cabeça, senão eu não viria aqui. O que acontece muitas vezes? É um monte de aluno na escola com um cara que não sabe que a função dele é ensinar. Sabe por que ele não sabe? Porque ele cai na vitimização de quarta camada de achar, numa arrogância, numa pretensão sem precedentes, de que só porque ele é professor, os alunos têm a obrigação de prestar atenção nele. Não dá, né? Não vai rolar mesmo. O cara pode se formar em médico e não ser médico, o cara pode se formar em advocacia e não ser advogado, o cara pode se formar em arquitetura e não ser arquiteto, sabe por quê? Porque diploma não garante nada. Querer ser respeitado pelo diploma que eu coloco na parede não me serve de nada. O que eu tenho que fazer se eu estou na sexta camada? Beleza, eu tenho ali meu problema, meus alunos não aprendem. O que eu tenho que fazer para conseguir fazer eles aprender? E não ficar, ai, mas eu sou professor, ai, porque é difícil. Tá, isso já sabe. E agora? Qual que vai ser? Vai chorar e vai deixar de tentar ensinar? Ou vai, nas suas competências, nas suas habilidades, desenvolver a sua vocação e correr atrás? Se não, filhão, muda de profissão. Simples assim. Não adianta nada dizer que você é advogado, ser médico, não adianta nada. Se você não souber fazer o seu serviço, não vai adiantar nada. O que eu tenho que fazer? O melhor para ter o melhor resultado possível, para ganhar mais dinheiro possível, para entregar o melhor para os outros. Essa é a minha função. E não ficar, não, mas eu sou professor, porque ninguém respeita o professor. Ai, porque para ter o médico, para ter o arquiteto, para ter o engenheiro, tem que ter o professor. E daí? Se você entra com essa motivação, com esse orgulho tosco, pobre, metido em sala de aula, você é um merda de um professorzinho metido. Essa que é a verdade. Você é um merda de um professorzinho metido que acha a mesma coisa. Ah, eu sou médico porque eu fiz na USP, porque eu fiz na Unicamp. Grande bosta. Você não resolveu o problema lá do paciente que está doente morrendo, não serviu para nada o seu diploma. Se você, eu fiz USP, eu fiz São Bento e não consegui ganhar 2, 3 casos, você é um bosta. Se você não conseguir construir uma casa e a casa permanecer em pé, você é um bosta de um engenheiro. É isso. Ser professor é a mesma coisa. Na verdade, todas as profissões estão nessa linha, estão na sexta camada. Por isso que a sexta camada é interessantíssima. Por quê? Porque é a conquista das habilidades que me darão mais ou menos ação diante de desenvolver um negócio. É por isso que eu estou estudando, por isso que eu estou ralando, por isso que eu estou preparando, por isso que eu estou montando. Por quê? Porque eu quero que isso vire alguma coisa. Eu não posso querer, como professor, ir lá ler meia dúzia de texto, ou nem ler, pegar uma aula pronta lá no YouTube, dar o play lá na sala e já era. É um lixo. Sabe por quê?
Porque você vai cair na ideia de que você é merecedor de todo o carinho, de toda a atenção, só porque você tem aquela função. Você não tem aquela função, meu filho. Você não tem aquela função. Você comprou aquela função. Você pagou a mensalidade, aquilo te dá um diploma. E isso não te faz dar uma boa aula, isso não te faz ser um grande médico, isso não te faz ser um grande arquiteto, muito menos um grande advogado. Os grandes advogados, os grandes arquitetos, os grandes médicos, os grandes professores, são aqueles que vão pegar o peso nas costas, vão colocar nas costas e vão carregar. E vão correr atrás, e vão estudar, e vão preparar, e vão montar. Se não está dando certo, vamos de outro jeito, até chegar uma hora que talvez não seja a sua vocação. Feito isso, a gente chega na 7ª camada. E o que é a 7ª camada aqui? A 7ª camada é o papel social que eu faço. Que é quando eu entendo que eu sou bom em algo. É quando você percebe, isso advém, percebe como uma coisa leva a outra? Isso advém quando você fala, cara, eu sou bom nisso, olha, as pessoas gostam de mim porque eu faço isso. Quando as pessoas me elogiam por fazer isso. Olha, ele fala bem, ele entende bem. Por quê? Porque isso teve um trabalho, isso teve um estudo, isso teve um preparo. Isso teve 6ª camada lá de correr atrás do rolê. De me formar com as minhas habilidades, com as minhas competências, com as minhas lutas. É o papel social que eu exerço. Ou seja, eu sou bom nisso e a sociedade me aplaude por isso, financeiramente, socialmente, intelectualmente. E aí o dinheiro não é mais a meta, porque ele já foi, ele já passou. É outra coisa que entra agora. Não é uma quietude bancária, de conta bancária. É uma quietude espiritual. De, nossa, sou bom nisso, eu me encontrei, eu faço bem isso, então o mundo precisa desse trabalho porque eu faço ele bem. Que é a 7ª camada. Só que aí, nós chegamos na 8ª camada. E na 8ª camada da personalidade é quando eu me deparo com a morte. Quando eu começo a envelhecer. Quando eu começo a entender, por incrível que pareça, que, putz, eu não vou estar aqui para sempre. Nossa, passou 40 anos da minha vida. Nossa, passou 50 anos da minha vida. E agora? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou esse bolo que está aqui? Ou será que é um bolo que eu não tenho sabor? O sabor que eu quero. E nessa camada, que é o eu diante da morte, é a camada que a gente passa por um processo de reflexão do que eu fiz, do que eu fui, do que eu conquistei, do que eu me tornei, que é a 8ª camada aqui, ó. Se essa é a minha vida, né? Se essa foi a grande vocação que eu tinha. Se eu cumpri o meu dever. Agora, eu posso chegar nessa conclusão e falar, não, cara, tudo que eu fiz, putz, não valeu nada. Não quero, não é pra mim. Meu sonho mesmo é andar na praia com uma churrasqueirinha fazendo queijinho assado na churrasqueira. Tá. Mas aí você tem 2 filhos, está pagando faculdade, você tem uma esposa, você está terminando o financiamento da casa, você tem que pagar lá o resto da parcela do carro. Como que você vai largar tudo isso para ser isso? Você não vai fazer isso. Se eu largo tudo isso e não faço uma medição das consequências, eu vou fazer o quê? Eu não estou indo para a próxima camada, pelo contrário, eu estou regredindo. Porque na 7ª camada, lembra lá, é o meu dever, eu entendo que é meu dever, eu entendo que é a minha função, é a minha vocação. E se isso está muito certo, quando eu chego na 8ª camada, que sou eu diante da morte, e eu me confronto com a morte, beleza, eu fiz meu papel, eu cumpri minha missão. Eu posso ir embora. Senão eu vou ser um frustrado. Senão eu vou, sei lá, vou entrar em depressão, eu vou sofrer, porque assim, meu Deus, eu fiz tudo isso e não sou eu. E até aqui, a maioria das pessoas chegam. Né? Da 9 para 12, aí já começa uma outra conversa, porque a 9ª camada, a gente vai passar rapidamente por elas, a 9ª camada é o da vida intelectual, que é o da verdade.
São pessoas que estão além de uma missão, né? São pessoas que estão buscando uma grande verdade, que vão lutar por um grande ideal, que vão defender uma grande teoria. Né? Os grandes pensadores entram aqui, né? As grandes mentes entram aqui. É a camada intelectual mesmo, que quer deixar uma marca intelectual para a história. Um livro, uma obra, um romance, uma teoria. E esta camada 9, que é a camada intelectual, deve ser uma camada que vai buscar a verdade. E se ela busca a verdade, ela automaticamente entra numa camada, que é a camada 10, que é a camada da vida moral. Que ela vai tentar, então, personalizar a sua personalidade nessa vida moral. Onde ela até pode sofrer, mas ela sofre com um sentido mais profundo. Que é a camada da verdade. As pessoas que buscaram e lutaram por essa verdade. Pode ser a verdade deles, mas há essa busca. E da camada 10, a gente chega à camada 11, que é quando então essa pessoa entra para a história. Onde ela permanece para sempre. É aquilo que a gente pode dizer como se fosse uma personalidade duradoura. Ela vai morrer, só que ela permanece. Ela fica como um personagem histórico na história. E aí você tem Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte, Getúlio Vargas. Veja a frase de Getúlio Vargas: saio do mundo, né? Saio da vida para entrar na história. Por quê? Porque ele foi uma pessoa, ele foi um personagem que marcou a história brasileira para sempre. Eu não vou marcar, acredito eu. Eu não vou marcar. Eu vou, talvez eu pare aqui, ó, na 9ª camada, vai. Sei. Então, ele faz conscientemente esse papel de querer entrar na história. Até chegarmos à 12ª camada, que seria ali o destino final. E o destino final ali é justamente o homem diante de Deus. É aquelas pessoas que realmente caminham para Deus. De uma maneira que é impossível você compreender. Ele está falando desse sentido, ao sentido do sujeito que caminha diante de Deus, porque aceita o sofrimento inevitável, porque serve um ideal e ama uma pessoa que é o próprio Deus. Os grandes santos da história estão aqui, ó. Não pense em mais nada da humanidade, não pense em dinheiro, não pense em status, não pense em riqueza, não pense em nada. Só Deus interessa. Só aquilo que não passa interessa. São as pessoas que estão lá no último destino, no destino da perfeição, talvez, que já desregularam, né? Separaram a pessoa do espírito, a pessoa da personalidade, da alma. Porque já estão, encontram ali o destino final. Assim, e eu fecho com a frase do Ítalo, a gente fecha o ciclo do sujeito, que tem um corpo, que se manifesta, que aprende, que contorna os seus afetos, que já eles estando estáveis se confronta com o mundo, vence esse mundo, conquista as habilidades específicas, se estabiliza diante de um papel social, acaba sendo confrontado com a morte, porque ele vai morrer, aprende essa noção de verdade, deseja conhecê-la e caminha diante dela, que é o próprio Deus. O caminhar da verdade gera um efeito histórico, que sobe para o mundo supra-histórico, que é o mundo da transcendência, no qual o sujeito final, derradeiramente, se confronta com o próprio autor de tudo, que é o próprio Deus, que é a perfeição da personalidade. Então, assim, essa é uma breve leitura que eu faço sobre a teoria das 12 personalidades, as 12 camadas. Tem muita coisa para ler, para estudar, para aprender, mas que a gente possa, dia após dia, melhorando, né, compreendendo a camada onde nós estamos, para realmente podermos ter as nossas motivações e caminhar cada vez mais próximo de uma perfeição, de um ideal que é a realidade humana. Siga-nos, nos acompanhe, curta, né, ative as notificações. Até a próxima. Deus abençoe a todos.